E aí pessoal, tudo tranquilo, pá? Beleza, estamos aqui com a aula número 10, parte B. Do que a gente vai falar? Vamos ver. É isso aí, ergonomia. O que será que é isso? De onde vem essa palavra maluca? O que significa? Então esse é o tema da nossa aula de hoje e como aplicar isso na parte de design digital para softwares, aplicativos e outras coisas na área de TI. Então é isso daí. Vamos lá? Vamos ver como que funciona isso? Então, como a gente disse nas aulas anteriores ou na aula anterior, nós vimos o que é IHC, Interação Humano-Computador, e tem um monte de coisa envolvida com IHC. Entre essas coisas está ergonomia, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Vamos entrar um pouco mais em alguns temas que aplicam diretamente no design de telas, botões e interface de forma geral. Então, esse assunto de ergonomia é totalmente ligado a esse assunto de design digital, tá bom? Bom, o que é, pelo primeiro lugar, o que é ergonomia? Também pode ser chamado de fatores humanos. É claro que o computador tem uma interação com o humano e isso tem que ser levado em consideração. Então, é por isso que chama fatores humanos. Seu objetivo é conceber e fazer design de diversas ferramentas e artefatos para diferentes ambientes de trabalho, domésticos e de diversão, adequados à capacidade e necessidade dos usuários. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, resumidamente, né? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, que você está vendo aí, é que qualquer coisa que eu vou desenvolver, seja física ou virtual, hardware, software, tem que estar de acordo com o ambiente, com a situação e com as pessoas que vão utilizar isso daí. Então, para quê? Para que essas pessoas se sintam confortáveis. Como assim? Ó, continuando aqui, ele fala adequados às capacidades e necessidades dos usuários. Então, de forma geral, eu preciso saber quais são as capacidades e necessidades do usuário, quem vai usar esse aplicativo, quem vai usar esse software, quais são as capacidades dele, né? Se eu criar um software que precisa de 4 braços para manipular, será que é possível, né? Tem algum ser humano que pode fazer isso? Talvez só uma aranha ou alguma coisa assim, né? Então eu tenho que pensar nas capacidades que cada um tem e assim por diante. Bom, além disso, o objetivo da ergonomia, porque talvez você pense, eu já tenho ouvido falar nesse termo, né? Quando alguém fala assim, teclado ergonômico, cadeira anatômica, ergonômica, tem coisa a ver? Sim, tem coisa a ver. Então, por quê? A anatômico é uma coisa que está relacionado com a ergonomia, mas não é a mesma coisa, tá? O objetivo da ergonomia é maximizar a segurança, eficiência e confiabilidade da performance do usuário. Quer dizer, o cara monta na frente lá da máquina e o cara vira um monstro ali, porque o software dá auxílio para ele, tá? Quer ver? Ó, vamos tentar entender isso aqui com futebol ou outro esporte qualquer. Quem gosta de futebol, já jogou? Se você ir para um campo onde o gramado é horrível, ou a grama é muito alta, ou a grama é esburacada totalmente, então o que vai acontecer? Vai dificultar o jogo de futebol. O jogo vai ficar feio, a pessoa que tem habilidade vai ter problema, parece até que ele vai ser... Agora, se o campo tá perfeitinho, tapetão, aí sim, aí o futebol rola, a coisa rola, entendeu? Então, em qualquer esporte é assim, mas em qualquer atividade é assim. Então, se você botar um software ou um aplicativo para trabalhar, o cara trabalhar nele, e ele é ruim, é difícil, é chato, não rende. É isso que a gente está dizendo aqui, certo? Então o objetivo é maximizar a segurança, eficiência e confiabilidade da performance do usuário, tornando as tarefas mais fáceis, aumentando o sentimento de conforto e satisfação. Aí você está vendo
né, uma questão de ergonomia física, né? A pessoa ali com dor na costa, tal, porque talvez o trabalho dela deixou ela numa posição não muito agradável, não muito anatômica. Então essa é uma situação, tá? Então existem outras situações também que a gente precisa pensar, não só em termos físicos, mas também em termos sentimentais, emocionais e assim por diante. Certo? Beleza. Então, voltando aqui, vamos pensar aqui, ó. Já adiantei um pouco o que eu estava falando. Para sistemas de computador, aplicativos, sites e até vamos incluir aí jogos digitais, podemos considerar então ergonomia física como sendo o conforto e facilidade para ter o prazer no momento do uso no sentido físico, ou seja, conforto corporal. Podemos pensar em interfaces e designs de interações, interface e design de hardware e dispositivos como periféricos. Por isso que eu coloquei um tecladão dito ergonômico, né? Mouse para jogos, tem um monte de coisa aí que a gente pode dizer que são coisas ergonômicas porque dão um certo conforto. Mas eu estou falando também de, quando eu falo de conforto físico, por exemplo, na minha tela não tacar uma cor verde limão louca lá que o cara fica o dia inteiro com isso aí na frente do olho dele. Se o olho dele doer por causa disso, então é um desconforto físico, embora a tela não seja física. A tela né? Mas a interface, tá? Então você tem que pensar nisso também. Essa interface é agradável não só no psique, como é que fala isso? No psicológico dele, no emocional, no sentimental, ou é desagradável também fisicamente, porque o olho dele arde, porque a letra é muito pequena, então ele tem que fazer muito esforço, né? Então você tem que pensar em tudo isso daí na questão de ergonomia. Mas não é só a parte física. Então aí tem a parte psicológica também, né? Ergonomia cognitiva ou psicológica é o agrado no sentido psicológico, atração psicológica e emocional. E aí já é a questão de será que é prazeroso, é gostosinho mexer nesse software? Que software gostoso de trabalhar, hein? Ele escorrega que nem um quiabo, ele é rápido, ele dá a resposta imediatamente, ele não me deixa esperando, ele é coloridinho, ele é bonitinho, eu sei exatamente onde clicar. Isso me dá um prazer de trabalhar. Claro que o prazer está muito mais ligado às vezes à diversão, né? Então às vezes um aplicativo, um jogo, um aplicativo de diversão ou alguma coisa parecida causa mais prazer. Mas por que não pensar em trabalho também? Então quando eu vou desenvolver um aplicativo, eu também estou pensando em algo profissional que seja também prazeroso, ergonômico. Pense nisso. Então, se você vai desenvolver um design digital para telas de aplicativos, para telas de softwares, pense na ergonomia, pense no conforto da pessoa que vai manipular esse software. E a sua chance de ter um aplicativo, um software mais interessante é maior, né? Por que até os aplicativos já totalmente consolidados ficam pensando em trocar a interface, ou às vezes mudar modo escuro, não sei o que lá, ficam inventando coisinhas, mudam às vezes os ícones, porque eles estão pensando nisso, estão pensando em melhorar a experiência e o conforto das pessoas que estão trabalhando com isso. Très bien, nous continue. Bom, agora vamos pensar um pouco aqui em interface e design das interações, porque interface não é só para olhar, né? Tem um mosquito aqui. Desculpa. Interface também é para interagir, tá? A própria palavra diz isso. Essa imagem, ela mostra o seguinte: ela mostra alguns objetos estranhos que vão dificultar o tipo de interação que eles exigem. Porque, primeiro, a imagem se trata de um copo ou uma taça.
Mas a maneira como nós interagimos com um copo e uma taça dificultará o processo com esse tipo de taça que a gente está vendo aí. Então o design dele é ruim no aspecto da usabilidade também, que é um assunto que a gente vai falar mais para frente. Não dá para beber nesse copo, você vai se afogar porque vai entrar no seu nariz. Aquele regador muito menos, não dá para usar, porque ele não vai regar nada, ele só vai devolver a água para dentro do próprio recipiente, e aquela bacia com furo não vai segurar água. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse estudo de interface e design das interações, ele é baseado nas interações do mundo real. Então a gente tem que ver como é que as pessoas no mundo real interagem com as coisas. Por exemplo, eu quero ligar uma luz. Como é que eu ligo uma luz no mundo real? Eu aperto um botão. Então, se eu quiser trazer essa ideia para o computador, para o software, então a melhor maneira de eu fazer o cara entender que ele tem que acender uma luz, né? Talvez o software está escuro, eu quero que ele fique claro, eu posso jogar a ideia de lâmpada de luz nele, mas a melhor maneira de fazer isso é botar um interruptor para que ele, acho que aqui liga. É por isso que o Android, o Apple, o iPhone faz sucesso, porque a ideia do touchscreen colocou essa intuitividade nas pessoas, de eu olhar uma coisa aqui, no mundo real eu já sei fazer isso, eu já jogo papel na lixeira, agora eu sei que aqui na tela eu também tenho uma lixeira, então é só jogar, aqui tem um interruptor, é só apertar. Então essa ideia ela é interessante. Os princípios estudados para interface e design de interações são esses que você está vendo aí: visibilidade, affordance, um termo que não conseguiram traduzir em português, ficou assim mesmo, eu também não saberia, modelo conceitual, mapeamento e feedback. Vamos falar um pouquinho desses 5 itens aí que estão ligados à ergonomia, tá? Que são princípios de design e interação. Veja, nós estamos falando de um assunto que existe em qualquer tipo de design. Então, o cara que estuda design gráfico estuda isso, mas o cara que estuda design de equipamentos, qualquer tipo de design, né? Tem um cara lá que desenvolve brinquedos, desenvolve objetos, que desenvolve utensílios domésticos, e todos esses caras são designers. Desculpa. Então, todos eles estudam esses conceitos que nós vamos falar agora de ergonomia, e a gente tem que trazer isso para nós. Qual é a nossa área? Software, aplicativos. Então, como é que eu faço isso para design de tela, de design de digital? Tá? Vamos ver um por um, então. Visibilidade. O que é isso? Ver. Visibilidade. Ver somente as coisas necessárias. Pense nisso um pouco em termos de software. Como é que eu faria um software que eu só vejo as coisas necessárias? Enfio lá 1 milhão de botões, né? E se eles forem necessários? Ou seja, talvez tenha 1 milhão de botões que são necessários, né? No avião, painelzão lá tem 1 milhão de botões, todos necessários. Não dá para esconder uns botões importantes do piloto, colocar ele numa mala com chave, que daí o avião está caindo, ele precisa abrir, saber a senha. Não dá, tem que estar acessível e visível. Então, a gente tem que pensar nisso. O que deve estar visível? Somente as coisas necessárias, né? É por isso que alguns softwares trabalham com o conceito de menus ocultos ou abas, que você só vê o que você está trabalhando no momento. Quando você precisar de uma outra ferramenta, você abre uma outra aba, usa a ferramenta, fecha a aba, esconde de novo e assim por diante. Mapear as interfaces, as ações que elas provocam. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a visibilidade também tem a ver com essa questão de um interruptor serve para quê? Provavelmente vai acender uma luz, ou ligar alguma coisa, desligar alguma coisa. Não adianta colocar um interruptor para você mudar a cor de alguma coisa. Não bate, né? Talvez uma aquarela, um pincel tem mais sentido, né?
Que mais? Compreender a distinção entre os objetos. Isso é visibilidade também. Imagine, tem um exemplo aí, sal e açúcar. Imagine que você coloca na cozinha um pote de sal. Você compra 2 potinhos iguaizinhos, 2 potinhos exatamente iguais. Em um deles você coloca açúcar, no outro você coloca sal. Coloca lá, guardado para usar no dia a dia. E aí, como é que está essa interface, essa interação? Você usou um bom design para separar o açúcar do sal? A chance de você comer uma comida salgada doce e uma doce salgada é grande. Então, por isso que existem potinhos específicos, escrito sal, açúcar, para cada um deles. E mesmo assim dá ruim de vez em quando. Então, essa questão aí, visibilidade. Eu preciso entender, imagine no software, eu preciso distinguir perfeitamente o botão cancelar do botão OK, do botão sim do botão não. Quer tirar dinheiro, quer depositar dinheiro, quer destruir o computador ou quer renová-lo. Eu preciso entender não só essas tarefas antagônicas, como as tarefas diferentes. Elas precisam estar bem definidas e claras para mim. Isso é visibilidade. Exemplo negativo. Por exemplo, portas, lado, maçaneta, tipo de abertura. Já aconteceu com você? Chegar num lugar e não saber se a porta abre para dentro ou abre para fora? Já aconteceu com você de não saber se a fechadura, como é que funciona a fechadura? Já aconteceu com você esse tipo de coisa? De olhar uma maçaneta maluca e não saber nem como é que ela funciona? Então esses são problemas de design que não deve existir no software também. Esse botão é de apertar ou de girar? O que eu tenho que fazer aqui? É para tocar 2 vezes? Tocar uma vez? É para clicar ou é só para olhar? Não está bem claro. Veja quantos detalhes de design tela se aplica nisso daqui. Outra coisa também, um exemplo positivo: carro, volante, câmbio. Quer dizer, o volante do carro é bem intuitivo, né? Vira para a direita, o carro vai para a direita, vira para a esquerda, o carro vai para a esquerda. Coisas assim. Quem já aprendeu a dirigir, né? Quem já tem carta ou algo assim, sabe como é que funciona um câmbio. No começo é difícil, mas depois fica mais óbvio para você. Aqui tem alguns exemplos, né? Um painel eletrônico aí, milhares de botões. Será que todos eles são necessários, né? Se sim, a pessoa vai ter que realmente estudar, porque tá tudo aí. Ali tem uma mesa de som. Para quem já mexeu com som, sabe que tem muito botão também, mas você precisa ter um conhecimento técnico. Então, em alguns casos, tem que ter muito botão mesmo. Agora, veja só, esta é uma mesa de som física. Se nós desenvolvemos um software que substitua uma mesa de som, até existe, né, que consiga fazer as mesmas tarefas, então nesse caso nós poderíamos ocultar boa parte desses botões e apenas mostrar quando for necessário. Por exemplo, todos os botões azuis que você está vendo na mesa de som não interferem no volume, e sim nos graves, médios e agudos do som. Isso é um ajuste que você faz de vez em quando. Então, se você está apenas monitorando o áudio de uma live, uma coisa assim, você não precisaria que esses botões graves, médios e agudos ficassem visíveis todo o momento. Então imagine, um software que simula uma mesa de som poderia sim ocultar boa parte desses botões que estão aí. Esse é um exemplo interessante. Estamos vendo aí também um exemplo de game. Parece que tem muita coisa nesse game aí, muita informação, né? Muito HUD, então é complicado, né? Mas será que é necessário? Talvez sim, talvez não, né? E aí é uma brincadeira, né? Com um teclado binário, na época que só dava para digitar binário no computador, né? Então não precisaria de teclas com letras, só 0 e 1 para digitar binário. Curioso. Muito bem. Outro item, affordance. O que é isso que a gente não consegue nem traduzir em português?
é a possibilidade de se entender como se interage um objeto sem grandes explicações. Isto é affordance. Affordance é semelhante a uma piada boa. O que é uma piada boa? É uma piada que você conta e as pessoas riem sem explicar, sem maiores explicações. Uma piada ruim é aquela piada que você conta e as pessoas ficam... Aí você começa a explicar, aí ela já tá chata e a pessoa... Quando ela entendeu a piada, que não tem graça, provavelmente. Como essa que eu acabei de fazer agora. Então, affordance é um objeto, um elemento visual, gráfico, ou seja, um design que se entende sem maiores explicações. E hoje em dia é muito usado isso aí através de simbologias, ícones, etc., onde não precisa escrever nada e a pessoa já sabe o que é. É o caso da lixeira, né? Uma lixeira. Para que será que serve essa lixeira? Será que é para jogar nas pessoas? Não, a pessoa já sabe que é para jogar algum arquivo fora, né? Olha, seta para frente. Dependendo do contexto, isso é muito evidente para que serve, né? Então, isso é affordance. Interfaces com affordance são intuitivas, ou seja, nossa mente associa o objeto ao seu jeito de interagir com ele. Por exemplo, torneira, maçaneta, cadeira, né? Será que alguém que nunca viu uma torneira conseguiria abrir a torneira? Depende do modelo do negócio de girar, né? Se for uma alavanca, até uma criança puxa a alavanca. Então, digamos que uma torneira mais intuitiva, mais affordance que existe, é uma torneira no formato de alavanca, e existe. E outras coisas do tipo, né? Maçaneta, cadeira. Comece a ver crianças interagindo com os objetos sem ninguém ter explicado para ela. Por quê? Porque tem affordance. Ela não precisa perguntar como é que usa, né? É por isso que o celular faz tanto sucesso. Porque uma criança mete o dedo, ela sabe que é para meter o dedo. Se tiver um joguinho que tem um negócio pulando, ela sabe que ela... tá pulando. Ela taca o dedo lá. Affordance total. Certo? Um objeto simples que precisa de explicações para se utilizar não tem bom design. O que eu estou dizendo é o seguinte: existem sim objetos complexos que vão precisar de explicação de qualquer jeito, né? Uma mesa de som é complexa. Não quer dizer que ela não tenha affordance. Quer dizer que ela tem um nível de complexidade. Mas se for uma coisa que era para ser simples e ficou complicada, então aí tá ruim, né? Não tem affordance. É isso que eu estou dizendo. Tesoura, por exemplo. Uma tesoura. Será que qualquer pessoa sabe usar uma tesoura? Provavelmente, porque uma tesoura não tem nem como você encaixar ela na mão da maneira errada, certo? Porque ela é também ergonômica e anatômica. Então, quem pega uma tesoura vai meio que intuitivamente enfiar a mão dentro daqueles buracos que tem na tesoura. Agora, se você pegar um canivete ou um abridor de lata, dependendo do tipo, aí você vira de ponta cabeça, vira assim, vira pra lá. Eu vou até mostrar aqui, ó. Olha lá. Tá vendo ali, ó? Tesoura você enfia a mão. Mas aquele abridor de lata ali, como é que usa ele? Alguém já usou um abridor de lata desse jeito aí? É meio cabuloso, né? Também não saberia dizer como é que funciona, não. Enfim. Aí tem outras interfaces aí muito intuitivas e affordance. Por exemplo, tem uma bateria carregada. Se ela estiver descarregada ou carregada, esse design da bateria, da pilha, é muito intuitivo. Quem não conhece uma pilha, né? Então vai saber que a pilha está descarregada ou carregada, ou a bateria está carregada ou descarregada. É claro que tem um texto ali para ajudar, mas nem precisaria, né? Hoje em dia nem precisa mais. Você já sabe, meia carga, carga baixa, carga alta, e ainda fica vermelhinho quando a carga está baixa. Isso é um design muito bem elaborado, muito bem conceituado. E outros, né? É o desenho de um telefone, mesmo que seja antigo, você já sabe do que se trata, e assim por diante.
Então, forks. Modelo conceitual, o que é isso? É um termo utilizado para se referir a um design que restringe a interação para que ela ocorra exatamente como deve ser. Então, nesse caso aqui, o modelo conceitual vamos dizer assim, resumidamente, é forçar um pouco o usuário ou induzi-lo ao acerto e não induzi-lo ao erro, né? Então eu conduzo o usuário àquilo que eu preciso que ele faça, né? Isso aí é modelo conceitual. Vamos dizer assim, não é quase manipular a pessoa, né? Mas num lado positivo, né? Eu quero que a pessoa faça uma operação no banco e que ela, sei lá, deposite um dinheiro. Então eu vou conduzindo ela para as tarefas. Eu não deixo ela totalmente solta. Agora clique na escolha se você quer depositar aqui ou ali. Não tem outra opção. Ele é obrigado a escolher 2 operações. Tá? Então eu vou afunilando, é tipo um funil que eu vou levando a pessoa aonde eu quero, com objetivos positivos, de que ela não erre, de que ela conclua a operação com êxito. Posso usar isso em software, aplicativos? Claro, com cautela, porque às vezes, dependendo do software, a pessoa quer ter poderes, ela quer ter alguma saída, não quer tão restrito assim, né? Então, com a liberdade, mas com uma liberdade controlada, isso é modelo conceitual. Interessante. O modelo conceitual bem feito não deixa sombra de dúvidas sobre a ergonomia do uso do objeto, além de dar a segurança de estar operando corretamente. Então, a pessoa que tem o software ou aplicativo que tem o modelo conceitual, então a pessoa ela não tem medo de apertar um botão, né? Tem um botão vermelho aqui dizendo apagar tudo, desse tamanho, assim, vermelhão, com um X no meio. Então isso dá medo na pessoa, já está na mente dela, é um modelo conceitual. Ela já, vermelho, com X, não vou apertar. Ela só vai realmente apertar quando ela quiser, né? Siga em frente, botãozão verde, uma seta, assim. É assim até, inclusive, que as pessoas que fazem vírus, os charlatões, hackers, eles conseguem até, mexendo com o psicológico, colocando uma coisa bonita, verde, clica aqui, fazer as pessoas clicando coisas que não deveriam. Mas quando eu quero que a pessoa clique e ela deveria clicar, então aí funciona legal, aí é bom usar o modelo conceitual. Por isso, a ideia aqui é não invente, quer dizer, mas invente dentro de algo que não saia do cognitivo do ser humano. Por exemplo, não venha inventar um design novo para uma lixeira, para você jogar arquivo fora, que use, sei lá, uma lixeira do futuro, sei lá, uma coisa que as pessoas nunca viram e nunca vão conseguir associar com um lixo. Use algo que associe com o lixo. Você pode cada vez melhorar o design de uma lixeira para ela ficar mais moderna, mas nunca perder o sentido do modelo conceitual que a pessoa já tem dentro da mente dela. É mais ou menos isso que a gente quer que você entenda, certo? Exemplo positivo, de novo, Zora, teclado virtual. Por que o teclado virtual é um modelo positivo? Porque o teclado virtual, aquele do celular, ele ajuda você a não errar. Vou mostrar para você por quê. E aí eu citei como exemplo negativo uns relógios antigos que tinha com muitos botões e sem explicação alguma do que o botão fazia. Então, eu até coloquei aqui, ali eu tenho um teclado virtual. O que o teclado virtual do celular faz? É muito interessante essa ideia, né? Porque o teclado aqui, eu posso digitar qualquer coisa errada aqui, posso vir aqui, digite sua idade, bananas de pijama. Não, o teclado virtual não permite isso. Digite sua idade, só aparece número. Digite CPS, só aparece número. Então ele ajuda você a não errar, mas restringe. Eu queria digitar LMN, mas no CPF não pode.
Entendeu? Então, essa restrição, esse modelo conceitual é necessário, né? Avisar você que um arquivo está sendo apagado, né? Isso aí é meio intuitivo, a pessoa precisa disso, né? Aí tem também uma bomba. É o velho exemplo da bomba com o fio azul e o fio vermelho. Eu quero destruir a bomba. Qual que eu devo cortar? O fio azul ou o fio vermelho? Então, a pessoa não tem segurança para saber qual é o fio que deve ser cortado, porque não existe um modelo conceitual, não existe um padrão. Sempre corte o vermelho. Não existe esse padrão. Então, não existe um modelo conceitual. Agora, eu fiz a comparação do relógio moderno, um Apple Watch, com um relógio antigo. Aqueles botõezinhos ali da frente do relógio antigo, até dá para entender para que serve. Tem um que está escrito Illuminator, dá para saber que é a iluminação, números, etc. Mas os botões da lateral, sei lá para que serve. Cada hora funciona de um jeito. Agora, um smartwatch ou um Apple Phone, um Apple Watch, aí fica mais fácil porque tem ícones, simbologias. Ah lá, tem um botãozinho para ouvir, tem um botãozinho para correr, tem um botãozinho para escutar música. Dá para entender, nem está escrito nada e eu sei. Modelo conceitual. Muito bem. Mapeamento. Que é isso? É mais ou menos relacionado com o que eu acabei de falar. Mapeamento é o relacionamento entre duas entidades. Nas interfaces é o relacionamento entre o controle de movimento e a reação disso no mundo. Ou seja, o nosso cérebro mapeia objetos e elementos gráficos com os seus resultados. Como eu disse no começo, tem a ver com aquele negócio do interruptor e da lâmpada. O nosso cérebro, ele mapeia. Quando eu aperto o interruptor, acende uma lâmpada. Quando eu desaperto, apaga. Quando eu afundo um botão do rádio, ele liga. Quando eu desafundo, ele desliga. Então, isso está mapeado na nossa mente e a gente precisa manter certas coisas, né? Um objeto é fácil de ser usado quando existe um conjunto visível de ações possíveis. E os controles exploram mapeamentos naturais. Então, sempre puxe do mundo natural para o mundo virtual. Sempre faça isso. Eu acabei de falar ali, ó. O princípio simples é um princípio simples, mas raramente incorporado em design, que é esse princípio. Puxe do mapeamento natural. Tente deixar as coisas mais parecidas com o mundo real do possível. E aí vai ficar mais fácil de mexer. Eu sei que quanto mais parecido com o mundo real, mais tem que programar, mais tem que desenvolver. Mas é uma realidade. Vou contar uma historinha para vocês sobre isso, sobre design. Aí tem os exemplos positivos, que seria carro, volante vira direita, carro vira direita, volante vira esquerda, carro vira esquerda. Quando você vai jogar um joguinho de avião, aí você se confunde, né? O manche do avião, você puxa para baixo, o avião sobe. Você puxa para cima, o avião desce. Quando você está no avião, isso é intuitivo. Se você estiver no avião de verdade, porque você está com o peso do avião na mão praticamente. Aí você olha para cima e puxa para baixo. E assim por diante. Mas quando você está jogando no videogame, sem o manche, e é o controle que controla, aí isso não é tão intuitivo não. Confunde. Né? Estranho. Aí, exemplos negativos. Aí é o seguinte, vou contar a historinha, rapidamente. Você está vendo um interruptor aí, né? Com 2 botões. Tem um lugar aqui na minha casa que tem um interruptor igual a esse, com 2 botões. E ele está na cozinha. E tem 2 conjuntos de lâmpadas. Um que está no teto, no meio, e outro que está em cima da pia, para iluminar a pia. O que está mais próximo de mim, quando eu entro na cozinha, é o que ilumina o teto. E o que está mais longe é o que ilumina a pia. Como você acha que deveria ficar a ligação desse interruptor? Na minha cabeça, desde que eu construí a casa, o primeiro interruptor que aparece liga a lâmpada principal, que é a primeira que está na minha visão. E o segundo interruptor liga a pia. Mas um dia,
meu primo, que é o eletricista, veio aqui fazer um servicinho. Olha lá, tá vendo? Nesse caso aí, ó, lâmpada de cima, lâmpada de baixo. Por quê? Interruptor de cima, interruptor de baixo, lâmpada de cima, lâmpada de baixo. Se eu tiver essa composição na parede, uma lâmpada mais baixa, uma mais alta, eu tenho que fazer a mesma coisa no interruptor. Aí meu primo fez um serviço aqui e trocou. Ele fez um ajuste aí e, sem querer, ele inverteu essa posição. E, inclusive, está invertido até hoje. Faz, acho que, quase um ano que tá assim. Mas não tem um dia que eu não entre nessa cozinha e não ligue a lâmpada errada. Porque o negócio mapeou de uma certa maneira no meu cérebro que agora eu não consigo, né, apertar o de cima e acender a lâmpada da pia. O de cima é o que está na pia agora. Inverteu tudo. Então, olha como é importante essa questão de mapeamento. Bom, feedback. Isso aqui também é muito importante. O que é isso? Feedback. É outro termo que a gente não conseguiu. Retorno, né? Feedback. Me dá um retorno. Retorno. Alguma coisa assim. Feedback é dar uma resposta a ações e interações. Em um sistema, se incluímos algum registro, precisamos perceber se isso realmente aconteceu. Ali tem uma barra de carregamento. Eu vou carregar alguma coisa. Se não tiver essa barra aí, fico completamente perdido. Eu não sei se a coisa está rodando, se está carregando, se não está carregando. Eu preciso dar um feedback para o usuário, que alguma coisa está acontecendo. Então é isso. Em uma interação de jogo, por exemplo, eu preciso saber se o Come comeu uma coisinha, se a coisa sumiu ali e tal, marcar o ponto e assim por diante. Se eu apaguei um arquivo, eu preciso saber se o arquivo apagou, né? Lá no Android, você joga lá o arquivo na lixeira e ele faz barulho parece que jogou um lixo no lixo. Então isso ajuda a gente a entender o sonzinho, né? Som, imagem, animação, ajuda a saber que está acontecendo alguma coisa, né? Um personagem se alimenta de comidinha, que eu falei aí, né? Mas não vemos o efeito em lugar nenhum, então não dá para saber se ele comeu ou não. Alguns exemplos. Não coloquei exemplos aqui, meu Deus. Exemplo é esses que eu já falei, né? Bom, muito bem, esta aula está acabando, esta parte da aula. Observações finais. Nessa aula conhecemos o conceito de ergonomia aplicado ao design digital. Na próxima aula vamos falar sobre acessibilidade. Espero vocês neste momento aí, certo? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do ergonomia. É um assunto legal, interessante e vale a pena estudar mais sobre ele e aplicar nos seus projetos de design digital para software. Valeu? Até a próxima.